Olá, Nete aluno, como vai? Aqui é o professor Sérgio e nós estamos começando o nosso curso de metodologia. Nós vamos trabalhar com metodologia de um modo que para qualquer área que você esteja estudando, nas ciências humanas, na área de saúde, onde for, você possa usar essas informações. Tenha em mente que o objetivo é que fique bem claro o que caracteriza pensar de acordo com o conhecimento científico. Mas para isso, será preciso distinguir o conhecimento científico de outras áreas. Veja que eu caracterizei como pré-científicas algumas formas de conhecimento. Muito cuidado com a observação abaixo. Isso não gera uma hierarquia entre as formas de conhecimento. Se você já assistiu ou vai assistir às nossas aulas sobre teorias sociais clássicas no curso de Sociologia, você deve ter notado que, na obra de Augusto Comte, havia uma hierarquia entre as formas de conhecimento. Aqui, não, nós não vamos trabalhar com essa hierarquia. Nós temos várias formas de entender o que acontece. Para cada problema da realidade, existe uma forma diferente de pensar. Não há, então, um ser melhor do que o outro. Vamos numa situação bem prática primeiro, depois eu explico um por um. Se você está, espero que não aconteça contigo, né, aluno, mas vamos lidar com isso bem hipoteticamente, com alguém da família com uma doença muito grave. Você não quer, para ficar melhor, se sentir melhor, uma explicação científica naquele momento. Você não quer uma explicação jurídica sobre herança naquele momento. Você quer esperança. Você quer consolo. Veja, de acordo com o problema que aconteça, tem outra forma de conhecimento. Do mesmo modo, você não quer o conhecimento popular das ruas, de casa, da família, para estudar para um concurso público. Você precisa de habilidades técnicas, treinadas, de um estudo sistemático, aqui conosco. Então, desse modo, entenda as formas de conhecimento. Não há uma melhor do que a outra. Há problemas diferentes, dúvidas diferentes, com diferentes caminhos para pensar. Agora vamos ver as características de cada uma delas. A primeira delas que aparece para você, né, aluno, estão como pré-científicas por estarem antes de falar do conhecimento científico, não por nenhum privilégio. A primeira que aparece é o senso comum, que pode aparecer em muitos manuais como conhecimento popular. Em alguns que querem dizer que ele é menor, aparece conhecimento vulgar, mas esse não é nosso objetivo aqui. Existem informações que você adquire em casa, nas rotinas de trabalho, na convivência com amigos. Isso tudo é o senso comum. O senso comum é aquilo que a rotina mostra como certo, sem ter reflexão, sem você precisar parar para pensar. Tem um ditado que talvez você tenha ouvido, né, aluno? Que quem menos presta atenção na água é o peixe. A água é tudo ao redor dele. Tem outro ditado que, para você perceber a paisagem, você tem que não olhar mais para ela. O que isso significa? Quando algo se naturaliza muito, é o senso comum. É algo da sua rotina de convivência. Então, o senso comum se torna, olha uma característica dele, incontestável. Quando eu falo no senso comum, eu tenho um conhecimento incontestável, dogmático. Por quê? Porque normalmente ele é transmitido, reproduzido e acumulado de uma geração para outra. Alguém mais experiente para alguém menos experiente. Você vê, né, aluno? Aí onde você estuda, num curso presencial, em alguma faculdade, um curso técnico, onde for, você precisa ir ao banheiro. Quando você precisa ir ao banheiro, você pergunta para alguém no corredor, você começando aquele curso: por favor, qual é o seu período? Se a pessoa disser primeiro, você não quer mais saber onde é o banheiro. Você pergunta para outra pessoa que diga: eu estou no terceiro, quarto período do curso. Esse conhece os corredores. Você não vai contestar a informação que vem dele. E essa informação é popular, é do senso comum. Às vezes parece que isso só vem quando são ditados populares: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou crendices, superstições, manga com leite faz mal. Mas não. Toda forma de conhecimento que vem de uma geração para outra, ou de alguém mais experiente para alguém menos experiente, de um modo incontestável na transmissão. Eu falo do senso comum. Se quiser se aprofundar como fonte de pesquisa
o senso comum, pode se socorrer de nossas aulas sobre antropologia. Quando eu falo do conhecimento religioso, existem vários termos usados como sinônimos, mas eles têm lá suas distinções. Eu trouxe 3, mas aparecem 4, às vezes. Eu vou explicá-los para você. Conhecimento religioso, o conhecimento transcendental, pessoalmente eu prefiro chamar assim, né, aluno? O conhecimento teológico e, quando eu posso falar, em conhecimento mítico. Por que mítico? Eu vou explicar primeiro, depois teológico e religioso, depois transcendental. Veremos isso juntos. Eu posso ter uma ideia de qualquer assunto, sobre qualquer coisa, que não se confunde com a realidade. Não é a mesma coisa da realidade. Ficou muito abstrato para você? Então olha comigo, né, aluno? Você vai se casar. Toda a felicidade do seu casamento. Você vai se casar e está lá seu noivo ou sua noiva diante de você. Está um padre, um pastor, um sacerdote, um juiz de paz para celebrar. E diz, vocês estarão juntos até que a morte os separe. Naquele momento, você tem uma ideia da pessoa que te acompanha na cerimônia tão maior, pelo amor que você sente, do que a realidade, que você não está nem aí para pensar em quanto tempo é a expectativa de vida, se tem seguro de vida, plano de saúde. Você pensa até que a morte os separe é o mesmo que a eternidade. Então, isso é sintomático do conhecimento mítico. Você mitificou aquela pessoa. Você é fã de alguém? Aquela pessoa para você é muito grande. Você tem seus pais como pessoas fantásticas por serem seus pais. Alguém chega para você e diz, você é filho de fulano? Sei umas coisas contra ele. Você não quer nem ouvir. Você se ofende. Você se irrita. Porque a imagem de pai, a imagem de mãe, está superior a alguém real. Percebeu, né, aluno, que eu não estou dizendo que é certo ou errado? Não é. É real. É do nosso cotidiano, de nossas vidas. Falar do conhecimento transcendental não é falar necessariamente de religiões. É você ter algo acima do normal, acima do real, te guiando. Pode ser seu Deus. Podem ser santos. Podem ser pessoas, podem ser ideias. E você está nessa forma de pensar. Vamos trabalhar as duas agora um pouquinho? O senso comum e o conhecimento mítico, transcendente, religioso e teológico. Sabe o que eles têm em comum de muito interessante? Ritos de passagem. Novamente, vou aprofundar isso em aulas de antropologia. Mas aqui em metodologia podemos refletir juntos sobre isso. Ritos de passagem e rituais em geral. Quando eu falo em ritual, existe uma forma autorizada de fazer alguma coisa. Já pensou? Você está num ônibus. Você está com seu companheiro ou sua companheira. Em outro banco do ônibus tem um padre. Esse padre, vendo um casal apaixonado, se vira e diz, eu os declaro marido e mulher. Se virem agora. Vocês estão casados. Você sabe, né, aluno, que isso não casou ninguém. Que esse padre estava, no máximo, brincando ali. Então, o que acontece? Sem o ritual estabelecido, não tem valor nenhum. Sem o jeito certo de fazer, autorizado por alguém, com a pessoa certa transmitindo. Então, o ritual tem algo mais. Então, o senso comum e esse conhecimento de agora sobrenatural, mítico, transcendente, religioso, teológico, tem algo em comum. Não é qualquer um que pode transmitir o conhecimento. Ao mesmo tempo que, por ser incontestável, ele traduz uma ideia de verdade. O que é o verdadeiro? É o que aquela pessoa diz em nome de tradições. É o que aquela pessoa diz em nome de Deus. É assim que funciona nos dois campos. Quando eu falo no conhecimento teológico, eu tenho uma aproximação do conhecimento científico. Guarda isso. Daqui a pouco vai ser útil essa informação. Eu terei o método científico até certo ponto. Eu terei que trabalhar com técnicas metodológicas, que nós veremos nas aulas seguintes. Já no conhecimento religioso, olha, uma religião, ela traduz um certo padrão de cultura. Ela traz consigo certas tradições. Não basta crer em Deus para ser judeu. Eu preciso passar por um certo batismo. E não basta ser em Deus para ser católico. Existe uma sequência de sacramentos. Então,
A religião traz não apenas a fé, uma forma de conhecimento incontestável, como eu já dizia, mas vínculos culturais relevantes para nós. NetAluno, nós temos agora características centrais de duas formas de conhecimento, com seus principais elementos para que você nunca mais se confunda, caso tenha se confundido alguma vez. Vamos trabalhar agora com mais uma. O conhecimento filosófico, ele não se confunde com os outros dois, pois nós temos aí um elemento muito importante que é a abstração. A abstração é central lidando com o conhecimento filosófico. Eu tenho categorias gerais, grandezas universais. Você não vai perguntar para alguém guiado por essa forma de conhecimento: você acha justo fulaninho ter feito aquilo com Beltraninho? Não. No conhecimento filosófico você pergunta: o que é justiça? O que são atos justos? É abstrato porque não depende do mundo real, do mundo concreto. Fica só no mundo das ideias. Qualquer um pode trazer essa forma de conhecimento, reproduzir essa forma de conhecimento. A reflexão tem consigo você conseguir lidar com sua vivência, conhecimentos acumulados que vai confrontar com a realidade, confrontar com uma ideia anterior, confrontar com algo, mas olha, o ponto de partida está no mundo das ideias. Como você vai fazer isso? Você vai usar a dialética, NetAluno. Na dialética, você pega uma ideia inicial, vamos chamar de tese. Essa ideia inicial vai ser desmontada, desconstruída em informações menores. Este é o processo da antítese. E você vai verificar, ao reorganizar essas ideias, se monta uma síntese. Tese, antítese, síntese constituem um processo dialético. Vamos trabalhar isso em um exemplo para não nos confundirmos com isso? Se alguém diz para você: eu sou um homem heterossexual, eu sou contra que homens heterossexuais possam se casar com outros homens. E você responde: com base em que contexto? E essa pessoa afirma: em qualquer contexto da sociedade brasileira. E você responde: olha, qualquer contexto fica difícil. Se você me perguntasse em uma certa religião, a liberdade de crença permite que se mantenha essa proibição. Se você perguntasse o casamento civil, o Supremo Tribunal Federal, há alguns anos, já autoriza, considerando constitucional o casamento de um homem com outro, de uma mulher com outra. Percebeu a dialética aí? Esse foi o momento da antítese. Eu desmontei a ideia inicial da pessoa, em qualquer contexto. Eu trouxe contextos que desmontam aquilo. Em seguida, essa pessoa afirma para mim: eu não permito na minha família. Você pode julgar homofobia, você pode julgar preconceito, mas aí você está trazendo para o mundo concreto. No campo das ideias, na reflexão filosófica, você diria para essa pessoa: agora você eliminou muitos dos problemas lógicos de antes. Era o que você diria. Porque se você trouxer mais da realidade, você começa a esvaziar do filosófico. Percebeu pelo meu exemplo? Eu trouxe religiões, eu trouxe o Estado de Direito. Então, eu já não estava plenamente só no filosófico, mas o exemplo pedia. Porque a pessoa disse: em qualquer contexto. Então, o processo dialético é isso. Eu tenho uma ideia inicial. Eu pego daquela forma de conhecimento. Por que, professor Sérgio, aquilo é uma forma de conhecimento? Porque agrega várias informações. Informações reunidas, conectadas, fazem uma forma de conhecimento. Então, eu desmonto em informações menores. Antítese. E eu vejo essa desconstrução, como é que eu reorganizo as coisas. Eu não quero ir da minha casa para o trabalho porque é muito longe. No conhecimento filosófico eu pergunto: qual é a sua noção de longe e de perto? Eu não pergunto o meio de transporte. Ficaria concreto. Agora vamos ver mais uma forma de conhecimento. No conhecimento técnico, eu preciso de objetivos muito particulares, muito específicos, muito determináveis e limitados. No plano das ideias, tudo é ilimitado e qualquer um pensa, desde que com reflexão dialética. No conhecimento técnico, qualquer um
treinando algo, pode conseguir fazer. O que ele precisa? O conhecimento técnico precisa de critérios de objetividade sobre eficiência. O que é fazer bem feito? O que é ficar à vontade para não precisar mais daquilo? Vamos a uma situação bem tranquila para entender isso, né, aluno? Dirigir. Para que você seja juridicamente apto para ser um motorista de carro no Brasil, o que você precisa? Uma carteira de motorista. Para isso você tem um treinamento. Já imaginou se nesse treinamento usassem o conhecimento filosófico? Se na primeira aula da autoescola alguém te perguntasse, fale sobre a direção, sobre conduzir, sobre o que é chegar a algum lugar, você ia desistir daquela autoescola. Você ia se sentir enganado, enganada. O que precisamos então? Como usar um carro para chegar a algum lugar. Treinando algo com um objetivo determinável e limitado. Você quer dançar? Uma escola de dança não vai te falar da história da dança. Vai te ensinar passos. Vai te fazer treinar muito aquilo para dançar bem. Conhecimento técnico. Você quer saber sobre a dança? Uma faculdade de dança. História da dança. Vínculos culturais, econômicos. Diferenças entre danças. Os aspectos teóricos aparecem. Então, eu tenho uma reflexão até o ponto de entender o que eu quero saber e até onde eu quero ir. É o limite subjetivo do conhecimento técnico. A partir daí é objetivo. São critérios de eficiência que eu preciso para que fique evidente para qualquer um que eu sei fazer aquilo. Seja o que for, pode ser técnico. Porém, nós precisamos tomar um cuidado. Esse cuidado é não confundir o conhecimento científico com outras áreas de conhecimento, com outras formas de conhecimento. Vamos ver com mais cuidado agora? O conhecimento científico tem características muito próprias. Ele necessita ser provável, não ser comprovado. Porque eu posso ter algo sem tecnologia suficiente no momento para comprovar. Parte dos cálculos, das equações de Albert Einstein apenas tiveram comprovação científica muitos anos depois. Não havia telescópios eficientes na época dele. Mas era algo que, com a tecnologia certa, seria possível encontrar. Se depende de uma habilidade especial de alguém, ser médium, ser místico, ter uma certa fé, um certo contato com o meio espiritual, não tem como chamar de ciência. Porque não depende de prova. E não pode qualquer um comprovar a mesma informação. Tem que ser refutável. Você nunca vai interromper um culto, interromper uma missa, interromper uma cerimônia religiosa para dizer que discorda do padre ou do pastor. Isso é, no mínimo, falta de educação. O conhecimento científico envolve congressos, conselhos editoriais, bancas de avaliação que contestam tudo. Então, provável, refutável. Não precisa ser refutado. Não precisa ser comprovado de imediato. Precisa que seja possível fazer isso. Que tenha mecanismos para fazer isso. O objeto de estudo, ele é ilimitado. Porque, à medida que eu descubro uma coisa, novas curiosidades surgem para descobrir mais sobre aquilo. Então, ele nunca se esgota. Diferente do técnico. Ele nunca se esgota, assim como o filosófico. Eu não posso dizer o mesmo de um conhecimento baseado no espiritual. Por quê? Porque é aquilo que é transmitido pelo sagrado para as pessoas. Então ele tem limites do que o homem pode saber. O conhecimento científico traz consigo também a objetividade. Afinal, eu não posso depender de minha opinião, de meu gosto, de quem eu sou. Eu preciso ter em mente o que o objeto mostra. Então, se a realidade mostra algo e eu não gosto do que eu vi, eu não posso dizer que espero que seja diferente. Eu tenho que apresentar do modo que a realidade é. Eu não posso fazer do modo que eu gostaria que fosse. Em algum processo eleitoral, você ouviu ou você pensou ou você falou. E se fulano ou fulana fosse eleito, fosse eleita, o que aconteceria? O que você responde na ciência política? Sua pergunta não faz sentido. Isso é futuro. O futuro é incerto. Não tem como comprovar nada. 1000 fatores podem surgir. Então, nós temos muita prudência no conhecimento científico,
Nós temos muitas perguntas e, por vezes, falta de respostas, porque depende do que possa ser comprovado. Lembra que eu falei para tomar cuidado no aspecto teológico? Porque o aspecto teológico costuma presumir Deus. Se tem um pressuposto, então tem fé. Já não será conhecimento científico. Repito, não é melhor, não é pior por isso. É um conhecimento técnico voltado a auxiliar a melhor compreensão do sagrado, do divino. Mas não se confunde. Vamos a um exemplo muito comum? O exemplo da astrologia. Qual é o ponto de partida da astrologia? Os planetas emitem uma energia que chega até nós. Não precisamos refletir aqui se concordamos ou não, se acreditamos ou não. É da física, né, aluno? O que emite energia é estrela. Então, o pressuposto dali, cientificamente, não se sustenta. Então, se acredita, vai por ali. Na ciência não depende de acreditar ou não nela. Depende da comprovação bastar ser suficiente para o que você quer. Se não for, você busca outra forma de conhecimento para as suas dúvidas, para o seu modo de pensar. Desse modo, né, aluno, nós temos então com clareza as distinções agora. Você poderá, na sua área, nos seus estudos, não trazer o senso comum te atrapalhando, não confundir formas de conhecimento e buscar algo comprovável continuamente. Mas como você vai organizar as informações? Nós veremos duas ferramentas para isso, para você estudar melhor. Nós veremos, no estudo científico contínuo, o papel dos fichamentos e nós veremos o papel do mapa conceitual. Começando pelo fichamento, na tela. A primeira dúvida é o que deve ser anotado. Perdão, né, aluno, pela resposta tão tola, mas o que você precisa. Se o seu trabalho da faculdade, se sua prova depende de certas informações, de certa área, você separa aquilo e começa seu fichamento informando. E isso é para aquele objetivo. Então, o que deve ser anotado não tem esse dever presumido em toda situação. Depende de você. Talvez você prefira um caderno. Eu uso esse. Caderno para meus estudos. Por que eu uso esse? Não sei se percebeu. Eu sou canhoto. A ausência de espiral me ajuda. Outra função, ele pode ficar equilibrado como livro, em pé. Ele pode acompanhar meus livros. Ele não vai se confundir com o caderno que eu usaria para anotações de aula no dia a dia. Você sabe bem, nós costumamos jogar fora depois, perder ou ficar no fundo de algum baú, de alguma caixa, de alguma estante velha. Então, o caderno para fichamento, se for físico, ele precisa passar por esse cuidado. Ele precisa não se confundir com anotações gerais de aula. Eu anoto nele observações de livros, de artigos científicos, o que nós veremos como fazer referências e como usar em trabalhos em outros momentos de nossa aula. Então, todo cuidado é pouco nessas escolhas. Esclarecido isso, na tela. Como fazer nossas anotações? Para fazer nossas anotações, eu tenho aqui uma sugestão para você. Em outro vídeo, eu mostro como fazer uma referência de tudo que você vai usar no dia a dia. Então, comece com a referência completa, no alto da folha, seja ela digital, seja como no meu caderninho. Depois tenha o objetivo do texto da referência. Em seguida, por que você está fichando? Talvez, com o passar do tempo, né, aluno, você precise fazer um segundo fichamento daquilo. Hoje é para uma disciplina, amanhã é para outra. Então, anota por que você fichou. Depois você vai trazer citações diretas. Em outro momento eu vou explicá-las, não se preocupe. Por que você separou aquelas citações? Bota o tema delas anotado. Depois, comente ou individualmente ou em bloco, por isso eu deixei essa observação, as suas citações. Ah, professor Sérgio, comentar sempre? Eu não tenho opinião sobre todas, não é opinião, são comentários. A ideia inicial que você teve, e olha, é bom anotar isso, porque me passou pela cabeça aquilo. Você vai usar esse fichamento daqui a 10 anos, né, aluno? Anota então essa primeira impressão que veio. Vai ser útil no futuro. Lembrou de conexões com outras informações? Use. Vai ser útil para você anotar essas conexões. Faça isso sistematicamente. Não quer usar como no meu caderno?
confesso, né, aluno, que eu às vezes não uso esse caderno. Quando eu estou com pressa, quando eu estou em viagem, quando eu estou em trânsito, ele nem sempre está comigo, eu tenho medo de perdê-lo. Então, eu posso usar o Evernote, eu posso usar o OneNote. Se você tem aparelhos Apple, você pode contar com Keynote também. Será útil para você. Eu deixo essas duas plataformas, o OneNote e Evernote, porque não dependem de certos sistemas, são úteis para qualquer um. Então, qual é a vantagem? Organizam suas anotações já em caderno. Tudo isso que eu coloquei ao seu lado para anotar, você terá como atualizar depois, trazer mais anotações com mais facilidade do que um caderno físico. Agora, você reuniu livros, artigos diversos. O que fazer com todo esse material digital? Deixar solto em um pendrive que pode sumir? Deixar num computador que um vírus pode apagar ou alguém pode roubar? Não. Eu recomendo muito, né, aluno, que você use sistemas como esses. Guarde seus arquivos digitais. Olha que eu não estou mais falando de anotações. Um Dropbox, um Google Drive, um OneDrive. Qualquer sistema vai ter algo semelhante. O que isso traz para você? Como ter na nuvem digital. A nuvem é a ideia. A nuvem digital é você deixar tudo que você tem em um ambiente que não é mais físico, não é um pendrive, não é uma folha de papel. É algo que você pode trazer a qualquer momento à mão. Perdeu o seu celular? Recupera tudo. Você nunca mais vai perder suas anotações. Usando isso, você nunca mais vai perder arquivos guardados, um livro digital, um artigo digital, leis, usando isso, ou outros sistemas. Qual foi a minha escolha para usar esses? Mostrei para você o que eu uso. Há outros possíveis, não são piores, não são menores, são equivalentes. Todos se parecem, depende só da qualidade do marketing feito. Então, pratique, treine um pouco com essas ferramentas. Elas são gratuitas. Podem, para precisar de uma enorme quantidade de informações, ter modelos pagos, que também não são caros. Mas treine com essas ferramentas. Asseguro que você estudará melhor. Vamos ver uma outra ferramenta, como conectar fichamentos. Você começou a organizar suas anotações, e o que fazer para o que eu fiz daquela citação se comunicar com aquele livro, outro? Ah, tem aquela lei, tem aquele exame. Como é que uma coisa vai se interligar com a outra? Vamos ver mapas conceituais na tela. Coloque o tema central no meio de uma folha. Tem ao redor que referência você usa para alcançar outro objetivo. Nos aplicativos para mapas conceituais é muito comum que você divida as prioridades por cores e formas. E assim, você pode, tendo uma legenda no canto com as cores e as formas usadas, você poderá organizar bem suas informações. Sabe o que isso é bom, né, aluno? Aqui você vai ter um livro. Aqui você tem um outro livro. Quais são as informações desse livro aqui que estão também nesse? Essa minha citação, eu vou dizer, isso se parece com aquele outro autor. Se parece em quê? Coloca aqui um tema como um deles. E aí você vai criando galhos, ramos, conectando ideias. Você vai ter de modo muito mais prático como organizar seus estudos. Volta para mim. Não existe fichamento errado. Não existe mapa conceitual errado. Se conectam suas ideias, se organizam o que você estudou. Espero que você possa praticar essas orientações para estudar sempre melhor. Bons estudos para você.